vai para a fornalha. Por que vai para a fornalha? Porque a glória é de Deus. Se Daniel viesse a intervir, viesse a ajudar, primeiro, aqueles 3 amigos de Daniel, ele ia ter a experiência que precisava ter com Deus. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Guarda isso no teu coração. Por isso você não vai ver a figura de Daniel nessa hora da fornalha. Cadê Daniel? Cadê Daniel? Daniel procurou o seu lugar. Estava dizendo assim, Deus agora vai agir. O que é que ele fez? Orou, intercedeu. Então tem hora que a gente precisa só orar e interceder. Jesus, tem de misericórdia. Senhor, eu não sei o que está passando, mas tu sabe todas as coisas. Irmão, quando Deus quer curar, ele cura, acabou. Quando Deus ele quer abrir a porta, ele abre. Também quando ele não quer, ele não faz nada. Você pode orar, jejuar, ofertar, plantar bananeira, chorar, respirar. Deus não está nem aí para você. Por quê? Porque existe um propósito maior. Jogou 3. Tinha quanto lá na fornalha? Porque o nome dele precisava ser glorificado. Então, se você vai ajudar alguém, pensa, ora, busca em Deus. Senhor, é para ajudar. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Tá bom? Uma das características marcantes na vida de Daniel, na narrativa da sua história, é que ele vai inspirar gerações futuras a serem fiéis à lei de Deus em tempos difíceis, mostrando que tal fidelidade pode trazer vitória, mesmo em circunstâncias adversas. Ou seja, Daniel ele estava num momento difícil, tinha sido tirado da sua terra, mas mesmo assim ele firmou no coração em continuar sendo fiel a Deus. A história de Daniel ela não só inspira a sua determinação, mas em viver no centro da vontade de Deus. E outra coisa que chama atenção na vida de Daniel é a disciplina devocional que Daniel tinha. Hoje ele vinha para a casa de Deus, amanhã não, hoje eu vou orar a Deus. Eu não vou orar a Deus. Ele tinha uma disciplina. Mesmo debaixo de ameaça, ele continuou orando 3 vezes ao dia e estendendo a mão para Jerusalém. Como é que você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida que diz assim, eu vivo para Deus, quando na verdade você não procura fazer a vontade de Deus? E a minha pergunta, eu fui no primeiro, quero fazer no segundo. Quem quer viver no centro da vontade de Deus? Deixa eu ver. Todos, né? Graças a Deus. Não sei se no final você vai querer. A gente vai ficar, né? Então, 4 coisas que eu vou falar nesta noite que são importantes para a vida de cada um de nós que quer viver no centro da vontade de Deus. Primeiro, conheça a vontade de Deus. Você, quando você olha aqui para o texto de Daniel, no capítulo 8, você vai ver aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebeu. Então pediu ao chefe dos eunucos. Olha que ousadia. Ele tinha determinação que ele permitisse não contaminar-se. Quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida, logo em seguida tem o favor do Senhor sobre você. Foi justamente o que aconteceu no versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Não foi o eunuco que tomou a iniciativa, foi Deus que tomou a iniciativa de colocar no coração do chefe dos eunucos para dizer assim, atende ao pedido de Daniel. Quando você se determina a ficar no centro da vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus, tem favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Segundo, aprenda a ouvir a voz de Deus. E aí, está falando de intimidade e de compromisso com as coisas de Deus. Tem gente que vem para a igreja e sai. Tem gente que hoje está na igreja, daqui a pouco você procura, daqui a 6 meses aparece. E você não sabe, essas pessoas saem. Um dia está na igreja, depois está em outra igreja, fica pulando igreja, aí bebe no canto, bebe em outro canto, bebe em outro canto, e tem aquelas que vão marido e vai para as outras. Não, você precisa ter
a determinação, ó, vou ficar aqui, quero ter compromisso com Deus, quero ter intimidade com Deus, quero ficar firme naquilo que Deus tem para a minha vida. E o que aconteceu na vida de Daniel e dos seus amigos? Quando surgiu as ameaças, tanto na vida de Daniel e dos seus amigos, que surgem as ameaças para de confronto contra a nossa vida. O que aconteceu? Quem chegou primeiro? Jesus, o nosso Deus. Todas as vezes que veio ameaças, tanto para Daniel como para os seus amigos, quem chegou primeiro? O Senhor Deus. Diz assim: nesse daqui você não pode tocar. Não vou jogar na fornalha, aquece 7 vezes mais. A Bíblia diz que nem cheiro tinha de fumaça. Ah, vou jogar nas covas dos leões. Palavra de ameaça, né? Não tem os leões querendo devorar? Chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrará. Para conhecer a vontade de Deus, ele diz: vai. Só que ele diz um processo do que vai acontecer na trajetória da nossa vida. Deus não diz. Porque se Deus disser assim: olha, Abraão, é o seguinte, tu vai sair da tua terra, do meio da tua parentela, vou te fazer essa promessa. Agora, meu irmão, pode se preparar, tu vai ter muita prova. Ele diz: eu vou nada, mas estou aqui bem. Então Deus, ele manda você, mas ele não diz quais os caminhos que você vai percorrer. Por isso que para conhecer a vontade de Deus, é preciso você estar no centro da vontade do Senhor. Porque a gente pensa o seguinte, porque Deus está mandando, porque Deus está falando, não vai ter problemas. Pelo contrário, que tem problemas. Pois deixa aí, levanta mesmo. Então tem iniciativa em fazer as coisas certas. Sempre faça as coisas certas. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e do mais ele fará. Entrega é largar os teus cuidados ao Senhor. Esperar nele é aguardar com confiança. E confiança nele é saber que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que nenhum dos planos do nosso Deus pode ser frustrado daquilo que ele tem para a nossa vida. Aí você pode perguntar: pastor, como é que eu faço para conhecer a vontade de Deus na minha vida? Eu não sei. Eu ainda tenho dúvida em relação a isso. Primeiro passo: você precisa estar perto do Senhor. Ninguém conhece a vontade de outra pessoa longe, irmão. Você só conhece quem está perto. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Você começa a invocar a Deus, Deus vai se fazer presente na sua vida e você vai saber o que é que Deus tem para você. A vontade de Deus é sempre boa. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que ter a mente de Cristo. Você deve permanecer na vontade dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não estou entendendo. Deus me pediu para fazer isso. Deus falou, eu ouvi. Deus confirmou. E por que está vindo tudo isso? Começa a dar graças a Deus que vai vir resposta do Senhor. Quando você está vivendo fora da vontade perfeita de Deus, a vida ela pode ser um beco sem saída. Ou seja, você se encurrala em situações que você não sabe como chegou ali. Só porque você sai da vontade do Senhor. Decisões equivocadas afetam não somente você, mas todas as pessoas que estão ao teu redor, inclusive a tua família. Por isso que você tem que pensar muito naquilo que você está tomando como decisão. Segunda coisa que você precisa para estar no centro da vontade de Deus: você precisa ouvir a voz de Deus. E aí tem uma coisa que você precisa aprender nesta manhã. Eu queria que você avançasse agora novamente seus ouvidos. Não se tem prioridades se não tiver objetivos. Não se tem prioridades se você não tiver um objetivo. O que é isso, pastor? Exemplo: você deseja ser médico ou advogado. Fala aqui de primeiro ponto: advogado. Então, se você faz a faculdade, entra na faculdade, faz vestibular, entra na faculdade, se você não tiver determinação de ir até o fim, é porque você não tem objetivo. Como você não tem objetivo, você não tem prioridade. Então você começa o curso
de advogado, mas não termina. Por quê? Porque você não tem um alvo. Quando você tem aquele alvo, você diz, não, eu vou terminar, nem que passe 10 anos, mas eu vou terminar, porque isso é prioridade na minha vida. Diga amém. Então tem muitas pessoas que começam a fazer uma coisa e não terminam. Por quê? Porque ela não tem um alvo definido para a vida dela. Elas vê alguém que fez, que está legal, e diz assim, eu vou fazer também. Não. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. E vou fazer melhor, porque eu quero me destacar entre os melhores. Amém? Então, as prioridades, elas vão subir de acordo com os seus objetivos. O salmista, no Salmo 62, versículo 11, diz assim, uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, Deus vai te ajudar em todos os dias, Deus vai te socorrer todas as horas, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Agora você precisa ter algo, você precisa ter objetivo. Saiba onde Deus quer te levar. Você precisa ter isso aí. Você vai, pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Primeiro, pela sua palavra. João 17, santificai-vos, na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que você quer ouvir Deus falar se você não tem um hábito de leitura diária? Nenhuma caixinha de promessa tu anda com ela, crente. Mas falei, né? Não, precisa ter. Tem provérbios, são 31 provérbios, palavra de sabedoria, nem isso tu lê. Para cada dia tem ali um capítulo do provérbio para você se edificar com palavra de sabedoria. Nem isso tu consegue ler. Precisa entender. Se quer ouvir a voz de Deus, quem mais perto de Deus, lê a sua palavra. Sonhos e visões, Joel 2,28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, quando você começa a chegar mais perto de Deus, você começa a ouvir Deus. Deus começa a se fazer mais presente na sua vida. Deus, você fala, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Pelas circunstâncias. Tem situações na nossa vida que Deus permite só para você parar para ouvir a voz de Deus. Né? Tem gente que diz assim, rapaz, cuida de você, vai, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Aí Deus diz, não tem tempo não, vou fazer você ficar quietinho aqui numa cama, porque eu preciso falar com você. Foi o que aconteceu com Ezequias. O profeta veio, Isaías disse assim, tem um recado para você aí, rei. Qual é? O Senhor disse que tu arrumasse a tua casa, porque tu vai morrer. Vai morrer. Aí o rei ficou desesperado, virou o rosto para a parede, começou a contar a história dele para Deus. Aí a Bíblia diz que o profeta, antes de sair do pátio, já volta e Deus diz assim, liga aí lá, eu ouvi o clamor dele, e agora ele vai, vou acrescentar mais alguns anos na vida dele. Então, por conta daquela circunstância, aí o rei Ezequias ele se volta para Deus e vai consertar aquilo que precisa. Aí ele diz uma frase interessante, Isaías 38:17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, Senhor, amaste a minha alma e a livraste de toda a cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O que é que ele estava dizendo? Foi preciso eu passar por esse momento para que eu pudesse entender o que é que eu tinha para minha vida. Então tem hora que a gente passa por uma situação porque Deus está querendo falar conosco, ou está falando conosco, mas os nossos ouvidos estão tapados para as coisas de Deus. Aí quando vem um choque, né? Não é o nome daquele que dá um choque assim. É isso aí. Desfibrilador. Aí eu comprei um vagão, tá ligado? Aí você diz, poxa, né? Então eu começo a dizer, poxa, eu precisava disso. Tem hora que Deus diz, em freio de mão, dá uma rabiadazinha, diz, pare, calma. Né? Calma. Quarta coisa, que Deus escolhe ouvir a voz de Deus. Pela profecia e dons espirituais. Não viver de profetadas. Irmão, crente que vive de igreja em igreja, procurando doquinha, não sei quem mais. Doquinha. Qualquer irmão, mão de fogo. Irmão, eu sou pentecostal. Quem estava aqui sexta-feira viu que eu sou pentecostal.
Agora, irmão, eu não consigo, eu acredito. A Bíblia está aqui, ó. Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Eu não posso desprezar. Mas eu não vou viver a minha vida em cima ou embaixo de uma profecia ou profetada. Não, alguém falou, Paulo vai dizer, é bom. Alguém falou, interessante. Aí você vai juntando. Se for Deus, Deus vai confirmando. Né? Quer dizer, tem algo que Deus está falando comigo. Eu ligo a televisão, mesma palavra. Venho aqui para a igreja, o pregador fala a mesma palavra. Então Deus está me preparando para alguma coisa. E eu estou anotando. Eu digo, mais uma vez Deus falou nessa aqui. Uma frase só. Porque Deus fala entre linhas. Muitas vezes é entre linhas que Deus está falando com você para te dar vitória. E você está aqui, ó, desligado. Na hora do culto, tu está no WhatsApp falando sem ninguém, preocupado. Não, irmão, não. É na entre linhas que Deus vai falar com você e vai te dar a vitória. E pela voz audível do próprio Deus, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes Samuel escutou a voz de Deus pensando que era de Eli. Tem hora que as pessoas, né? Aí alguém fala alguma coisa, não porque Deus falou, não foi Eli que falou. E tem hora que é Deus que está falando e você pensando que é Eli. A gente tem que estar atento à voz de Deus, irmão. Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Só quem vive no centro da vontade de Deus reconhece a voz de Deus. Aí quando foi pela 4ª vez, ele disse assim: meu filho, não sou eu. Quando ele te chamar mais uma vez, tu disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então tem hora que Deus está falando, e você está pensando que é o homem, que é o pastor, é porque a irmã contou a minha história, é porque o irmão falou, o pastor. Nada, é Deus falando no teu coração que você precisa ouvir a voz dele. Posso ouvir um amém? Ela vai uma palavra profética para você. Prepare-se, porque Deus tem grandes projetos para a tua vida. Quando ele chama Samuel, ele não chamou só por chamar. Ele: Samuel, eis-me aqui, fala com o teu servo ouve. Era um grande projeto que Deus tinha para a vida do profeta Samuel. Foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Olha como Deus faz. Outra coisa, em 6º lugar, imagens. Tem hora que Deus permite que a gente veja algumas coisas no nosso meio para a gente ficar atento no que Ele tem para a nossa vida. Tem horas que a gente vê atitudes e comportamento de pessoas que faz com que você observe se Deus está nesse negócio ou não. Tem hora que você vai ver imagens e situações que você não vai compreender, mas se você estiver ligado com Deus, Deus vai te revelar o que Ele tem para você. Aconteceu isso com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 4. Moisés já tinha passado 40 anos no Egito, conheceu toda a ciência egípcia, ele sabia tudo ali como estadista, ele já sabia de tudo que estava acontecendo ali no Egito. Ele estava sendo preparado para ser um dos sucessores do reinado no Egito, de Faraó. Só que o que acontece? Ele mata uma foz, aí passa 40 anos tomando conta de ovelhas. Quando ele chega um daquele dia que estava apacentando lá o gado do seu sogro Jetro, ele coloca o martelo nos pés, porque esse lugar aqui é santo. Por quê? Porque ele trazia no Egito ainda aquelas sandálias. Então tem hora que Deus mostra situações na nossa vida para despertar algo que Deus tem para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque o que Moisés tinha aprendido no Egito, o que ele tinha aprendido lá no deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro, era somente coisas ordinárias, coisas naturais. Aí Deus disse: olha, através de uma sarça agora que está ardendo e não se consome, eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. Eu estou profetizando nesta noite sobre a tua vida que aquilo que você passou foi só preparo de Deus. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Você pode aplaudir ao Senhor? Ei, faça a vontade de Deus ainda que você não tenha compreensão. Tem momentos assim que a gente não entende, irmãos. Mas aí Deus, eu aprendo uma coisa: quando Deus dá uma instrução,
Quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos só seguir essa instrução. Quando você foge dessa instrução, você se perde pelo caminho. Existem pelo menos 4 coisas que podem impedir de você fazer a vontade de Deus. Primeiro, uma vida de erro e de pecado. Traz separação. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que vai impedir de você viver no centro da vontade de Deus pode ser o pecado. O que está acontecendo, você não vê tantas coisas na sua vida, é o pecado. O ódio e rancor é uma das coisas também que pode acontecer. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Terceira coisa, quando você toma atitude de pressa ou de precipitação, você quer tomar o lugar de Deus, você quer passar na frente de Deus. Exemplo disso, Samuel disse, Saul, tu fica aqui que eu vou voltar para sacrificar. Me aguarde aí. A Bíblia diz que ele ficou inquieto por conta do povo, com medo que fosse embora, ele espírito viesse atacar. Ele pegou, ofereceu o sacrifício, perdeu já o seu reinado. O profeta chega para ele assim e diz, olha, foi tomado de ti o reinado e colocado para alguém que ia segundo o coração de Deus. Abraão e Sara quis dar um jeitinho brasileiro, disse, olha, vou pegar a empregada aí, tu abusa dela aí, usa ela aí, depois eu vim e vou tomar conta. Até hoje, confusão. Moisés ele quis tomar o lugar de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 25, vai dizer que Estevão está narrando a história antes de ser apedrejado. Ele vai dizer justamente que Moisés já sabia que Deus tinha levantado ele para ser o governante daquele povo ali. Se ele já sabia, por que ele não esperou? Aí ele vai e mata o egípcio, teve que correr, teve que passar 40 anos fugindo. Então tem situações na nossa vida que a gente procura, ao invés de esperar a vontade de Deus. Então não tome o lugar de Deus, aprenda a ter paciência e esperar no nosso Senhor. Quarta coisa, tenha em mente o que você quer da sua vida. Tem pessoas que não sabem o que quer da sua vida. Uma coisa que chega aqui, eu vou fazer isso, não vou fazer nada, não. Sabe o que quer, meu Deus? O pior é quando chega aquelas pessoas que falam com outras pessoas. Isso é terrível. A pessoa não consegue ter a sua identidade. Eu disse, meu Deus do céu. Não, porque nós e a outra está calada. Nem está falando pela outra, quando a outra nem sequer tomou uma decisão. Está levando tudo errado. Mas existem 4 coisas que vai te levar de degrau, que vai te levar à vontade de Deus. Primeiro, a humildade. A arrogância, a soberba, ela não fazem parte da vontade de Deus. Sabe o que é que eu tenho hora que eu penso? Tem gente que pensa que todo crente é bobo, besta, idiota. Você sabia? Que tem gente que porque é crente, são idiotas, são bobo, são mané. E quer fazer da gente qualquer coisa. Não, você precisa entender. Aí, como ela quer usar as pessoas, aí se você toma uma posição, mas isso é uma arrogante, isso é um soberbo, nada disso. Nada disso. E a humildade, quando você está no centro da vontade de Deus, é porque você reconhece que todas as pessoas que estão ao seu redor, elas são importantes. E ela tem valor para Deus. Todas. O Senhor Jesus, ele morreu por todos. Pense que o mais vil pecador que tiver aí na face da terra, Jesus morreu por ele. Tem como. Agora, as atitudes e o comportamento dessa pessoa diz respeito somente a Deus, não a nós.